Vou te apresentar aqui o Paulo e a Railka. São missionários da Jocum, aqui da base de Almirante Tamandaré, e vieram servir a nós, vieram nos servir. Saíram lá de Souza, da Paraíba. Saíram de lá de Souza, da Paraíba, para vir nos servir aqui na igreja, nos servir aqui, transmitindo um conhecimento. É um assunto muito pertinente hoje, que fala sobre a sexualidade. O Paulo escreveu um livro, sobre esse assunto, Sexo Sem Cativeiro. Segunda edição, gente. A primeira é assim, um unção tá sobre o cara, aí já viu, Aí tiraram a segunda edição hoje, segunda tiragem do livro Sexo Sem Cativeiro, e ele vai falar sobre esse assunto aí conosco, que é um assunto muito pertinente para esses dias. Então eu gostaria que você estendesse a sua mão e orasse por eles. A Railka fala sobre restauração de casamento. Ela também tem um livro, Curando a Dor da Traição no Casamento. Eu acho que também é bem atual e pertinente, gente? Então não percam, Então eles têm desenvolvido esse trabalho e fazendo esse trabalho. Ore por eles. Levante a sua voz em oração, e que você tire tudo que eles têm para dar para vocês. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela vida desse casal, meu Pai abençoado, Pai, que veio aqui, meu Pai, tão graciosamente nos servir e trazer a Tua palavra, meu Pai, para nós, meu Pai, com orientação, com instrução, com correção, Pai. Então, Senhor, que a gente esteja com ouvidos atentos e o coração aberto para receber da Tua palavra, Pai. Quebra toda a fortaleza, quebra toda a barreira, todo impedimento, Senhor, para escutarmos a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Senhor amado, Todo-Poderoso, eu quero agora amarrar, meu Pai, toda entidade, todo mal, Senhor, que queira nos impedir de receber aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Boa noite, igreja. Pode sentar. Graça, paz e amor de Deus para o seu coração, para a sua família, amém? Nós temos uma apresentação que é meio padrão, MMI, Muita gente já está acostumada, mas eu gosto muito porque termina com um beijo, tá? Então, nós vamos lá, tá bom? Eu sou o Paulo da Railka. E eu sou a Railka do Paulo. Graça e paz, boa noite. Nós somos pais do Thales, da Raíssa e da Sofia. Casados há 14 anos. E para a glória de Deus, vocês vão entender nesses dias, nós podemos declarar agora que nós somos casados para sempre. Amém? Amém, glória a Deus. Na verdade, eu só quero mesmo fazer essa introdução. Hoje Paulo que vai ministrar, hoje e amanhã, e sexta-feira a gente encerra juntos. Eu não sei se tem como já projetar, por favor. Nós somos um movimento, gostamos de falar assim, um movimento Sexo Sem Cativeiro. O Senhor nos chamou para, com a consolação que nós fomos consolados, consolarmos. Então estamos viajando aí pelo Brasil, para a glória de Deus, levando essa mensagem de restauração da sexualidade, restauração de casamentos feridos pelo adultério, pelo pecado sexual. E nós lançamos o livro ano passado, já esgotou a primeira edição, e o do Paulo tiramos ontem da gráfica, abrimos a caixa para vocês, da segunda edição do livro dele. O meu são as últimas unidades da primeira edição, e a gente glorifica a Deus, porque a gente sabe que é uma necessidade urgente, não só na nossa nação, mas no mundo inteiro. Nós tivemos a oportunidade de já ir também para os Estados Unidos, servir igrejas brasileiras lá. E quantos casamentos estão sendo afetados, por essa questão toda que envolve a imoralidade sexual. E lá tem um agravante. As famílias, às vezes, saem unidas daqui com um sonho americano, mas chega lá, focam muito a questão do trabalho, do ganhar dinheiro, e os casais estão se afastando
e os divórcios estão acontecendo, né? E é uma vergonha para a gente, como igreja, ter o mesmo índice de divórcio que há no mundo. Então, o nosso trabalho é a favor da aliança de casamento, é realmente para que, né, como a palavra declara, que seja até que a morte os separe. Amém? Pode passar, por gentileza? Nós somos casados desde 2004, temos 3 filhos, Raíssa, Thales e Sofia. Estamos em Jocum desde 2013. Começamos, né, com o Ministério com Famílias e desde o ano passado o movimento Sexo Sem Cativeiro. Amém? O pastor Renato já apresentou o nosso material, mas tem um que para a gente é muito, muito especial. Esse material foi produzido pelo nosso filho Thales, que hoje já tem 12, vai fazer 13 anos em fevereiro, mas ele tinha apenas 8 aninhos quando ele produziu. Por que eu digo que ele é muito especial? Quando meu marido, ele vai contar toda a história, o testemunho dele baseado na ministração dele, me confessou múltiplos adultérios e bastante coisas assim difíceis para uma esposa lidar, eu pensei muito no divórcio. Eu lutei 4 anos para não me divorciar dele. Eu digo que ele lutou pelo nosso casamento 4 anos, porque a minha vontade era realmente ir embora. Mas Deus tinha me dado uma palavra para perdoar e reafirmar o amor que eu tinha por ele. E eu permaneci esses 4 anos mesmo em obediência. Só que desde 2016 eu posso dizer, eu sou muito mais feliz do que antes da traição. E vocês vão entender por quê. Mas as pessoas que são mais beneficiadas quando marido e mulher, papai e mamãe se entendem, são os filhos. E nós vimos o nosso Thales já começar a frutificar em Jocum. Nós estávamos apenas 2 anos lá, numa escola ministerial da família. Ele produziu esse livrinho. O pai dele ensinou ele a mexer no PowerPoint. Ele sozinho fez todos os desenhos. E é a meditação de uma criança sobre a bondade de Deus. E o Thales não é o único exemplo. A gente já participou de um casamento, de renovação de alianças de um casal que já estava, né, para divorciar. E foram restaurados. E a filhinha deles, de 8 anos, disse obrigado, né, porque meus pais agora estão juntos de novo. E, gente, Malaquias 2, do 14 ao 16, Deus ele fala ali como ele, né, odeia o divórcio, a infidelidade conjugal. E se você for observar entre linhas, no versículo 15 está, porque eu desejava uma descendência consagrada. Então, assim, quando você não entende o princípio da aliança, o casamento, e o pai e a mãe se separam, eles estão consagrando a sua descendência a outro, que não é o Senhor, porque Ele é um Deus de aliança. Amém? É isso, eu vou encerrar minha parte. É um livrinho maravilhoso para criança. No final tem Vamos Colorir, tá? Com as mesmas figuras que ele desenhou. E se você quiser conhecer o nosso material, está ali à disposição e nós podemos autografar para vocês. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Dá para descer? Quer ajuda? Prontinho, queridos. É uma alegria enorme, né, estar aqui, porque eu e Railka, em 2012, deveríamos ser mais uma estatística, né, de um casal divorciado. Nossos filhos deviam ser mais uma estatística, né, de filhos do divórcio. E a nossa filha já está com 18 anos, né? Os nossos filhos entrando na adolescência agora. Sabe Deus, né, como talvez estaria o coração deles, né, como estaria realmente a nossa vida. E eu quero compartilhar com vocês isso. É um tempo de alegria para nós, é um tempo de celebração, porque esse é o nosso Deus, né? E quando o Renato falou do tema, né, reconstruir, assim como você, eu creio que todos nós temos uma história de reconstrução, né, no Senhor. E hoje eu tenho o privilégio de compartilhar um pouquinho da minha, né, daquilo que Ele fez, e que toda a honra e glória, né, desse tempo sejam realmente direcionados para Ele. Tá bom, queridos? Vamos avançar mais um. Eu vou combinar com você um código aqui. Eu levanto a mão, aí a gente passa o slide, tá? Eu só quero reforçar mais uma vez sobre esse material. Eu descobri nesse meio tempo de pesquisa que mais de 90% das igrejas não têm um processo de aconselhamento
para homens ou mulheres que lutam contra a dependência e o vício sexual. Então é um percentual muito significativo, muito alto. E nesse meio tempo, enquanto Deus restaurou a minha vida sexual, restaurou realmente o meu coração para a minha família, eu tive a graça de receber um método, um modelo de aconselhamento para homens e mulheres que lutam contra essa dependência. E eu glorifico a Deus por isso. Então a proposta do livro qual que é? Entregar na mão de pastores, de homens e mulheres de Deus, ferramenta. Para quê? Para que seja um ponto de partida realmente na igreja para orientar. Quantos concordam comigo que o pecado sexual é um problema que infelizmente tem contaminado a igreja brasileira? Precisamos ou não precisamos de resposta nesse sentido? Então o nosso coração ele é exatamente esse, trazer essas ferramentas para a igreja, para que a igreja possa realmente começar a ajudar de uma forma mais efetiva, que tenha resultados mais efetivos. Queridos, essa é a única forma que Deus tem para aconselhar e tratar alguém que luta com essa área? Sim ou não? Não. Deus pode curar alguém a partir de uma oração? Sim ou não? Pode. Deus pode, de várias formas, de diversas formas realmente, trabalhar essa questão no seu coração, restaurar a sua vida de alguém que você conhece. Porém, entendendo esse problema que a igreja brasileira tinha, nós apresentamos uma solução. Eu sou administrador de empresas, formado, trabalhei até os 33 anos como executivo, e a minha cabeça é a cabeça de administrador. Então, normalmente vê um problema, desenha um plano de ação, cria uma solução, uma resposta bíblica para os problemas sociais. Tá bom, queridos? Aqui com relação a Railca, só um reforço. A Railca sofreu muito abuso espiritual. Porque quando eu confessei o meu pecado em 2012, nós buscamos ajuda realmente na nossa igreja, na época, e infelizmente, nós vimos muita boa intenção realmente em ajudá-la, mas ela sofreu muito abuso espiritual, porque o perdão, ao invés de ser colocado como uma chave realmente para liberar o coração dela, para curar o coração dela, crucificar a dor que ela estava vivendo, o perdão virou algo pesado. Então, praticamente, ela estava sendo obrigada a me perdoar, e não é assim que a gente ministra o perdão e a gente leva o perdão para alguém. Concordam ou não? O perdão ele é uma dádiva. E nas dores emocionais que nós temos de traição, de abandono, de qualquer outro tipo de dor emocional que nós podemos ter, realmente a ferramenta de Deus ali para curar o coração de alguém é o perdão. Eu costumo até dizer que Jesus ele venceu a cruz no momento em que ele declara. São 7 frases, que ali se nós pegarmos os evangelhos, que atribui-se a Jesus no momento da cruz. Mas eu, particularmente numa meditação, entendi que Jesus venceu a cruz no momento em que ele declara: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Naquele momento, realmente declarar perdão sobre uma ofensa, principalmente uma ofensa de traição, de abandono, é algo difícil, concordam ou não? Então, Jesus ele declara aquilo, e graças a Deus triunfou, venceu realmente o mundo, naquela cruz, e hoje nós podemos usufruir da sua vitória. Amém? Então, esse livro é o quê? É alguém que sentiu essa dor. É alguém que lutou para não se divorciar. É alguém que buscou realmente obedecer o coração de Deus no que diz respeito a uma aliança de casamento, que ela não feriu, que ela não traiu, que ela não enganou. Então, ela compartilha com muita honestidade todo esse processo dela, toda a dor realmente que ela passou, e não só disso. A Railca não passou, eu não fui o único abusador da vida da Railca, ela passou por vários abusos desde a infância, e ela compartilha com muita honestidade, todos esses abusos, e hoje, para a glória de Deus, nós podemos declarar algo aqui diante de vocês, e de novo é para a glória dele. O nosso passado, ele está perdoado, o nosso passado, ele está resolvido, em Cristo, porque nós resolvemos não abrir mão de nada, que ele já conquistou para nós naquela cruz. E para que você possa experimentar o melhor de Deus, querido, o seu passado ele precisa ser perdoado. O seu passado ele precisa ser de fato passado, para que o seu presente seja transformado e o seu futuro garantido. Amém? Então, só para compartilhar um pouco disso, eu faço questão realmente. E aqui é o melhor livro de todos, o do Tales, com alegria que a gente compartilha para vocês. É muito bom, ver os nossos filhos frutificando e com o coração voltado para o Senhor. Pode avançar, mais uma. Pronto. Esse aqui é o meu projeto mais recente, eu terminei ele esses dias. Ele já está diagramado, ele vai para a gráfica ano que vem. Qual que é a proposta disso? Paulo, por que você vai falar sobre pornografia hoje? Porque a pornografia ela me foi apresentada aos 9 anos de idade. E
E a pornografia, ela construiu em mim um caráter e uma personalidade, crenças sobre sexo e sexualidade totalmente deformadas. E eu fui extremamente influenciado pelos conceitos que eu absorvi por horas e horas e horas assistindo esse material, tá bom? Deixa eu só perguntar algo. Alguém tem menos de 12? Tem menos de 12? Os pais estão aqui? Os pais estão aqui? Vocês é que mandam, tá? Eu quero só combinar uma coisa com ela, posso? O tio vai falar vários assuntos aqui. Se tiver alguma palavra, alguma coisa que o tio falar, que você ficar curioso, você, poxa, o que é isso, não entender? Você promete uma coisa para mim? Você pergunta para o papai e para a mamãe? Qualquer coisa que o tio falar, que você ficar curiosa aqui, fala, poxa, o que é isso? O que o tio falou? Não vá perguntar para mais ninguém. Quem ama você nesse mundo aqui, quer proteger você, são esses dois. Então você pergunta para eles, combinado? Fechado? Tá bom. Vocês que mandam, tá? Então, até os 33 anos, eu realmente fui totalmente dominado pela pornografia. Chegou um momento, queridos, que eu não queria mais assistir, mas eu assistia chorando. Eu realmente assistia chorando, por quê? Porque eu perdi realmente o controle sobre a minha vontade no que diz respeito a essa área aqui. E Deus, a partir do momento que eu confessei para a Railka, eu compartilhei para a Railka, em 2012, não só sobre os adultérios, mas por toda a influência da pornografia na minha vida, toda a questão da minha história, como o sexo me foi apresentado de uma maneira errada, ela começou a entender um pouco realmente da complexidade do vício sexual. Isso ajudou ela a ter mais misericórdia, porque ela entendeu que eu também era vítima de todo um processo. Amém? Tenho responsabilidade sobre o que eu fiz, sim ou não? Tenho. Assumi a minha responsabilidade, eu fui em cada um dos pontos, pedi perdão para várias pessoas, eu fui fazer realmente o caminho de volta, assumi, eu não fugi da minha responsabilidade, porém, ela também entendeu que eu não nasci desse jeito, foi uma construção. E para minha alegria, nesse tempo, Deus tem nos dado essas ferramentas, e o meu coração qual que é? É entregar na mão dos pais, entregar na mão dos pastores, dos conselheiros, entregar na mão da igreja brasileira o quê? Ferramentas para ajudar pessoas que têm agonizado com isso. Hoje, queridos, para vocês terem uma ideia, 50% dos homens que eu aconselho são pastores, que estão agonizando nos púlpitos, lutando contra o vício sexual, vários outros tipos até de perversão sexual. Eles estão pedindo ajuda e nós estamos gerando esse material porque eu sozinho não dou conta. Nós precisamos montar um exército, por isso que Sexo Sem Cativeiro é um movimento. Eu quero de todo o coração dizer algo para você. Eu espero que o que nós compartilharmos sobre esse assunto, você pegue, some aquilo que você já conhece e, por favor, multiplique. Eu vou deixar os meus slides com a igreja. A igreja pode pegar esses slides, pelo amor de Deus, multiplique, ensine, fale para jovens, fale nas escolas, fale em todo canto. Esse material eu recebi de Deus, ele não é meu. Então eu estou entregando para a igreja, porque o meu coração qual que é? Que mais pessoas saiam realmente desse ciclo que eu entrei e por muito tempo eu fiquei realmente prisioneiro. Tá bom, queridos? E hoje eu queria até começar com algo aqui para nós entendermos a importância desse projeto. Queridos, um jovem entra por aquela porta ali. Ele vira e diz o seguinte: gente, eu quero muito aceitar Jesus, porém tem algo que me impede. Eu gosto muito de assistir pornografia e isso tem impedido eu realmente de me lançar, porque se eu me lançar a Cristo eu vou ter que abandonar isso. O que você falaria para esse jovem? É complicado, né? Então realmente você vê que existe uma necessidade da igreja ter ferramentas nessa área, sim ou não? Precisamos. Muitas vezes os pais não estão prontos para orientar os filhos, nesse sentido. Nós sabemos que ver pornografia é errado, mas muitas vezes nós não sabemos argumentar sobre isso. Nós sabemos que o sexo fora de uma aliança de casamento é algo errado, que fere princípios bíblicos, mas muitas vezes nós não sabemos defender o nosso ponto de vista, E às vezes alguém com uma meia verdade consegue botar a gente no bolso. Então a ideia é nós termos cada vez mais ferramentas para nós e para a sociedade como um todo, tá bom? Então vamos avançar. Ok. Queridos, algo que mexe muito com o meu coração é entender que nós estamos vivendo uma nova revolução sexual. Essa é a 5ª revolução sexual da história,
Nós tivemos 4 antes, eu não tenho tempo aqui de abordar as 4 revoluções, mas eu quero dar ênfase na atual. E quais são os 3 vetores que estão envolvidos nessa nova revolução sexual? Nós vamos entender a gravidade e entender também por que o meu coração está em cima desse trabalho. Nessa revolução sexual nós teremos 3 vetores: internet e banda larga, a mulher consumindo e produzindo pornografia, e nós temos também a pornografia realmente disseminada como nunca através desses canais. Vamos estudar um pouquinho do problema que isso está gerando, tá bom? Na minha época, eu vou fazer 40 anos, né? Parece 20, né? 25, por aí. Mas assim, eu vou fazer 40 anos. Então a minha geração, quando queria ter acesso a esse tipo de material, ou tropeçava no esconderijo de alguém, verdade ou não? Ou tinha acesso às fitas cassetes, né, que os pais, os tios, né, eles tinham lá, infelizmente, lá guardados. Eu, particularmente, com 9 anos de idade, os meus tios, com o meu pai, eles disseram o seguinte: 9 anos está na hora de você ser homem, está na hora de aprender a realmente ver como é que faz com uma mulher. E me levaram para assistir essa porcaria. Gente, uma criança de 9 anos está pronta para esse tipo de material? Não. Vocês imaginam o tipo de contaminação que isso trouxe? A minha inocência aconteceu o quê com aquele momento? Foi roubada, perdida. Porque a partir daquele momento a curiosidade ela ficou muito alta e eu parti para algumas práticas muito complicadas, né, devido a essa curiosidade e a fantasia. A gente vai entender um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas olha só, a minha geração, ela não via todo dia, era com dificuldade, né? E era muito restrito. E o gênero de pornografia que nós assistimos era qual? O gênero que nós assistimos era o quê? No máximo, mulheres despidas, né? E um homem e uma mulher tendo, né, o ato sexual. Normalmente, 99% era isso, né? Que eu saiba era isso. Qual que é o grande perigo de agora, queridos? Só um detalhe. Não víamos todo dia e o gênero era mais softcore, mais leve. Isso deformou os homens da minha geração. Isso deformou os homens da minha geração. Nós não vimos todo dia, nós vimos um gênero de pornografia que não era pesado, normalmente heterossexual, né? Ou mulheres despidas, e isso acabou com a maneira como a minha geração de homens via e pensava sobre sexo. Ok? Está aí o número de divórcios, está aí o número de adultério para comprovar isso, né? Agora, e hoje em dia? É que eu estou sem meu celular. E hoje em dia, queridos, com o celular? Os jovens estão vendo todo dia esse conteúdo, sim ou não? Sim. É só o gênero heterossexual que eles estão assistindo? Não. Então, assim, os jovens hoje, eles estão... vem meu celular, para salvar aqui. Então, isso aqui, queridos, na mão de uma criança de 6 anos, é algo que pode ser positivo ou não? É perigoso demais, né? É muito perigoso, porque num clique a criança pode ter acesso a um mundo realmente tenebroso. Eu vou mostrar estatísticas, eu quero mostrar estudos científicos para vocês do impacto que a pornografia causa no cérebro, nas crenças, nos relacionamentos e na sociedade, para que você saiba argumentar quando for questionado sobre isso. Amém? Então, olha só, essa geração nova agora acessa todo dia. E acessa bestialidade. Acessa necrofilia. Sabem o que é necrofilia? Sexo com cadáver. Hipoxfilia. Não? Hipoxfilia é aquela pessoa que é sufocada e ela só tem realmente um orgasmo quando ela está perto de morrer, já perto de desfalecer. Fora outros tipos. Eu acho que eu não vou continuar aqui porque isso não vai edificar. Você já entendeu o recado aqui, né? Queridos, eu olhando, né, pornografia no gênero heterossexual, o que capturou? Que homem e mulher foram feitos para sexo. E eu levei isso nos meus relacionamentos na minha adolescência, e depois que eu casei, eu trouxe todo esse lixo para dentro do meu casamento. Agora, queridos, e essa geração nova? O que eles estão pensando sobre sexo? Será que é só sobre infidelidade conjugal? Eles estão olhando para esses gêneros bizarros, e eles estão passando a considerar que aquilo é sexo normal. Temos um problema ou não temos em andamento? Temos um problema sério. E eu acredito no meu coração que a igreja como um todo, ela tem essa força, né? Para quê? Para mudar realmente esse cenário.
Eu acredito na igreja brasileira, né? Eu acredito muito na igreja brasileira, né? Como esse vetor realmente para discipular a sociedade, mas vocês precisam ter as ferramentas certas, tá bom? Um outro ponto, nessa revolução sexual que é significativo demais. A mulher, queridos, até a geração passada, era a grande vítima da pornografia. A mulher, ela sofria os efeitos do seu marido ser um consumidor assíduo de pornografia. Verdade ou não? Então a mulher ela tinha essa tabela, né? Ela via o marido era consumidor assíduo, né? E a mulher assistia muitas vezes induzida por quem? Pelo marido. Então a mulher basicamente na geração passada ela era a grande vítima desse processo, né, da pornografia. Qual que é o grande ponto agora, queridos? Movimentos como o feminista, né, e outros movimentos ideológicos, eles estão trazendo para a mulher o quê? O direito de assistir e produzir material pornográfico. Sabe qual que é o ponto? Os homens da minha geração tiveram seu caráter deformado. Só que agora, além dos homens, as mulheres também estão entrando nessa nova onda. A minha pergunta está ali na tela para vocês. O que será dos casamentos? O que será das famílias? O que será dos relacionamentos, queridos? O que será da igreja a partir desse contexto, dessa liberdade sexual irresponsável? Né? Então nós temos realmente um risco recorrente, né? Um risco aí iminente, na verdade, para as famílias, para os casamentos, para o meu filho, para o seu filho, né? E nós precisamos, como igreja, dar uma resposta. Vamos entrar em oração, vamos entrar em intercessão, mas nós precisamos também ir à guerra. Amém? Faz sentido ou não? Queridos, entenderam aqui como é sério esse negócio? Vamos avançar um pouquinho. Isso. Queridos, é assim que eu defino pornografia. Se você entra na internet ou qualquer dicionário, vai dizer o seguinte: pornografia, arte ou literatura obscena, fotos ou pinturas ou gravuras de corpos, né, desnudos. Queridos, isso mostra o real impacto que ela tem nas pessoas? Não. Então, estudando, meditando, Deus me fez entender que essa é a verdadeira face da pornografia. Ferramenta de manipulação de massas para destruição pessoal e social, por meio de uma desconstrução da sexualidade saudável, substituindo por conceitos que deformam o caráter, distorcem completamente a maneira como a pessoa vê e pensa sobre sexo. Isso é pornografia. Porque aquele que assiste, ele vai aceitar a infidelidade conjugal, ele vai aceitar a violência sexual como algo natural. Porque ela vai construir, de tanto que ela repete essas cenas, o cérebro ele captura e ele repete. A fantasia, queridos, de quem assiste pornografia, ela cresce de uma forma muito grande. E é por isso que muitas vezes esse homem ou essa mulher perdem o controle. A fantasia ela fica muito forte e a pessoa não dá conta. Quando um homem assiste muita pornografia, ou quando ele tem muita exposição, seja qualquer natureza, né, dessa questão sexual, ele vai produzir muito mais testosterona no corpo dele. Então, sabe esses homens sem controle? São homens que têm um índice de testosterona muito grande no corpo dele. Isso faz com que ele tenha mais excitação do que o normal. E esse homem pode procurar sexo várias vezes durante o dia. Eu, por exemplo, eu cheguei a procurar minha esposa 6 vezes num dia. A minha pergunta para vocês é: isso é vida, queridos, conjugal? Isso é a vida abundante que o Renato orou agora há pouco? Não. Eu simplesmente era um abusador dela. E detalhe, eu via e depois ainda me masturbava algumas vezes. Queridos, isso não é vida. Eu era o quê? Um prisioneiro. Mas eu tinha esse impulso porque eu expunha demais, produzia mais testosterona que o normal, e o que acontece? Me tornei realmente um compulsivo. Hoje, numa relação monogâmica com ela, eu fiz o exame de sangue recente, não foi, Raio? Fiz o exame de sangue recente, e eu já tinha esse entendimento. Quando você tem uma relação normal, natural, sem essa exposição, o nível de testosterona desse homem é baixo. É suficiente para que ele tenha intimidade somente com a esposa dele. Amém? E nisso ele é um homem livre. E eu fiz o exame recente, com a testosterona, e a minha testosterona deu bem baixinha. Porque o sexo não me domina mais, não me controla mais. Eu não dou os meus olhos para essa natureza. Entenderam? Eu guardo não só os meus olhos, mas meu coração, e Deus tem dado de volta
né, essa liberdade, né, que um dia eu perdi. Tá bom, queridos, mas vocês viram como o negócio é sério. Pode avançar mais um. Eu vou dar um princípio básico, principalmente para os jovens aqui. Princípio básico com relação a sexo. Sabe qual que é o grande problema do pecado sexual? Porque o pecado sexual, você está vinculado, você cria um apego, um vínculo emocional com o sexo, e não com a pessoa. No sexo sem cativeiro, o seu vínculo de amor íntimo e pessoal é com o seu cônjuge. Olha que Deus maravilhoso, né? Então, quando Deus ele direciona, queridos, assim, a questão do casamento, é porque Ele quer criar que você viva um vínculo emocional de amor com o seu parceiro, com o seu esposo, com a sua esposa. E sabe, quando você entende isso, quando você vive isso dentro do seu casamento, o sexo vai ser bom, a criação dos filhos vai ser bom, o trabalho vai ser bom, e quando vierem as tempestades, vocês vão passar juntos sem se separar. Agora, no vício sexual, o apego é o quê? O que é importante para o viciado em sexo, no pecado sexual? É o sexo. Seja ele com o animal, seja ele com a mulher do vizinho, seja ele com a sua filha, porque o homem viciado em sexo, o apego dele é sexo. A única coisa que interessa é o sexo. Ele quer tirar o prazer dele da outra pessoa. E é por isso, queridos, que um pai toca num filho. Quem acha isso um absurdo? Levanta a mão aí, por favor. Mas é por isso, porque esse homem se entregou a isso, ele perde o controle da vontade dele. Vocês vão ver o cérebro de um viciado em sexo, como ele fica, daqui a pouquinho. É por isso que esse homem perde a sanidade, e o pai toca numa filha, num filho. E sabe, queridos, eu vou dizer algo para vocês, quem trabalha com aconselhamento, e os pastores aqui, os líderes, sabem disso. Nós somos um país incestuoso. O Brasil é um país de incesto. Os pais estão tocando nos filhos, os tios, os irmãos, os primos, os vizinhos. Queridos, eu trabalho com aconselhamento desde 2013. Passei por todo o meu processo, mas ali nós vamos ouvindo as histórias e trabalhando com isso. Queridos, é muito comum o abuso sexual. Eu não vou fazer isso aqui, mas se eu fosse fazer uma enquete, pedir, olha, levanta o braço, quem foi abusado sexualmente, ou emocionalmente, espiritualmente aqui, ou fisicamente, eu acredito que dificilmente teria alguém que não levantaria a mão. Essa é a nossa sociedade, e é isso que Deus quer redimir. É isso que Deus quer restaurar. Mas nós precisamos, queridos, admitir o nosso pecado. E nós precisamos seguir em frente. Amém? E aqui é uma frase que mexe muito com o meu coração, né? A pornografia, ela diz, este é o seu corpo, tomado, usado e abusado por mim. Mas o que a palavra de Deus diz desse Cristo maravilhoso? O que ele fala? Este é o meu corpo, entregue por vós. Queridos, o amor, ele não tem a ver com tirar. O amor, ele tem tudo a ver com dar. Essa é a essência natural do amor, né? E exatamente o que a pornografia faz, queridos. Ela começa a aumentar o seu nível de fantasia, ela começa a tomar conta do seu cérebro, e ela começa a capturar você e os seus relacionamentos, tá bom? Vamos mais uma. Queridos, eu consegui algumas estatísticas de jovens da atual geração. Aqui é pesquisa de adolescentes, né, recentes, né, de pesquisadores americanos, só para nós entendermos o impacto, né, que a pornografia como um todo e essa vida hedonista ela tem causado na sociedade. Lá nos Estados Unidos, o Dr. Zimbardo, ele chegou à seguinte conclusão: 50% das mulheres americanas até 30 anos que têm filhos são mães solteiras. Vamos interagir um pouquinho aqui. A apresentação ela é bastante técnica, tá? Tem bastante dados, né, científicos, e a ideia é enriquecer realmente aí o seu repertório. Mas olha só, quem acha que o pai é alguém significativo na vida de um filho aí? Sabe o que essa pesquisa está dizendo, queridos? Que de cada 2 crianças que nascem nos Estados Unidos, né, dessa nova geração, mães até 30 anos, não conhecem não conhece de cada 2, não conhece o pai. Outro detalhe significativo: esses 50% que estão em casa, que tem um pai que está em casa, sabe o nome desse pai, eles não têm vínculo emocional com esse pai.
O Dr. Zimbardo descobriu que esses pais conversam em média 30 minutos por semana com esse filho, com essa filha. 30 minutos por semana. E esse mesmo jovem acessa 44 horas de pornografia, jogos online ou rede social. E a pergunta que fica aqui é: quem está discipulando a próxima geração? Vou ouvir o misericórdia. Entenderam? Então, queridos, o problema ele é grave, ele é crônico. Isso vai afetar a igreja significativamente. Eu estou falando, queridos, nos próximos 5 anos, a sociedade vai ter boa parte desse grupo, sabe onde? Nas cadeiras de delegados, nas cadeiras de juízes, médicos, pastores, pessoas que vêm crescendo dentro dessa mentalidade aqui corrompida. E nós realmente precisamos, como igreja, estar prontos para isso, tá bom? Eu vou em mais um ponto aqui. Acredita-se que a maior satisfação sexual é atingida quando não existe afeição pelo parceiro. A doutora Dilmene, ela fez essa pesquisa com jovens ali até 16 anos. E olha só, eles estão crescendo acreditando que para ter prazer sexual você não precisa conhecer o seu parceiro. Você não precisa ter vínculo emocional com ele. Você não precisa nem saber o nome dele. Você só precisa se entregar para ele. Então isso vai afetar ou não vai afetar, queridos, os casamentos e as famílias na próxima geração? Eu quero entregar o dado, eu não sei se está filmando, mas eu vou dar um dado aqui. Aqui em Curitiba, vocês sabiam que no banheiro dos shoppings daqui de Curitiba, informação fresquinha, as crianças de 11 a 14 anos estão tendo relações sexuais no banheiro e existe uma competição de vários colégios tradicionais grandes, de gente com dinheiro aqui, e eles batem foto e competem. Aqueles colégios que conseguem mais alunos transando é o que ganha. Isso tem feito com que os seguranças dos shoppings tenham feito uma reunião, tá? Fizeram uma reunião para impedir que jovens nessa idade entrem nos shoppings. E eu queria pedir algo aqui. Quem tem filho abaixo de 15 anos aqui, levanta a mão aí. Nunca, jamais, em hipótese alguma, deixe seu filho entrar sozinho num banheiro público. Entenderam o recado? Nunca. Você não tem ideia do que acontece dentro desses banheiros. Você não tem ideia. Não deixe. Muito mais no banheiro dos homens, mas no banheiro feminino também já está essa bagunça. Tem o banheiro da família? Use o banheiro da família. Ou então, vá com o seu filho dentro do banheiro. Não deixe ele entrar sozinho. Tá bom? Então, de 16 para baixo ali, não deixe entrar sozinho, que o negócio está sério demais. Os pais acham que o filho foi para o shopping, está tudo bem. Eles não imaginam a bagunça que realmente está acontecendo com a cabeça dessa turma aí. Tá bom? Vamos avançar? Queridos, eu sempre faço essa pergunta para ver se a gente quebra um gelo aqui. Me ajudem, tá? Qual que é o maior órgão sexual do corpo humano? Hein? É o cérebro, queridos. Estamos numa igreja aqui, vocês acham que eu ia falar o quê? É o cérebro. Por quê? É exatamente aqui que as coisas acontecem. Tá? Pode ir mais uma? É aqui que as coisas acontecem. Eu quero falar de algo aqui que... Vamos lá, vamos agora avançar nos impactos que a pornografia causa, tá bom? Então, um dos primeiros impactos pessoais que a pornografia causa é o quê? É a modificação do cérebro. O cérebro, queridos, de homem ou de uma mulher que assiste pornografia, ele vai se tornar um cérebro pornificado. O que é um cérebro pornificado? É um cérebro que vai mudar no mínimo em 3 áreas. Hipersensibilidade à lascívia, dessensibilização ao prazer natural e hipofrontabilidade. Eu vou avançar em cada um. Aqui é um pouquinho de neurociência, eu vou simplificar o máximo possível, porque a ideia é que você absorva o conteúdo. Tá bom? Então, só para a gente entender, Deus é fantástico, Ele criou o nosso cérebro. Aqui no centro, tem um sistema de recompensa. Então, para que Deus estimule você a comer, beber água, se relacionar, né, entre vários outros elementos que são importantes para a nossa vida, e muitos ligados, inclusive à nossa sobrevivência,
Deus criou um sistema de recompensa. Então, quando você come, quando você bebe, quando você faz algo que é natural para a sua sobrevivência, o que vai acontecer? Deus vai recompensar você com neurotransmissores. Ele vai liberar dopamina, serotonina, coisas que te dão prazer. Então, tudo que nós fazemos, inclusive no ato sexual, né, o maior nível de prazer ele acontece no cérebro. Agora, olha só, eu queria que vocês pegassem isso aqui. O nosso cérebro está programado para uma coisa. Você faz, ele aprende para que você possa repetir. Ok? Vou repetir de novo aqui. Ele aprende, ele guarda para que você possa repetir. Então, quando você tem prazer sexual, aquela tua experiência, ela vai fazer com que o cérebro una alguns circuitos neurais, ele vai gravar aquela experiência. Por isso que a primeira relação sexual ela é muito importante, né, para a vida do casal, para a vida da pessoa. Ele vai gravar aquilo ali, vai guardar aquilo, para que você possa repetir. Tá? Então, aqui eu tenho alguns elementos, algumas figuras de coisas que são positivas, são boas. Porém, as pessoas manipulam o cérebro. Queridos, nosso cérebro foi feito para pornografia? Não. Foi feito para drogas? Não. Mas essas coisas, à medida que você utiliza, manipula o sistema de recompensa ou não manipula? Manipula. Mas olha só, o cérebro aprende e depois repete. Né? Ele faz essa associação. E aí nós vamos avançar um pouquinho. Dr. Jay Fallon, ele diz o seguinte, que todos os estímulos em excesso no circuito de recompensa que não são comportamentos para os quais fomos criados para fazer são problemáticos. Então, quando você usa a pornografia para ter uma gratificação sexual, você está gerando um ambiente artificial e problemático no teu cérebro. Porque você está dizendo para o seu prazer sexual o seguinte, ei, olha só, prazer sexual, sexo é igual tela do computador, clique, estar sozinho e masturbação. E o cérebro vai aprender isso. Mas como Deus criou? Deus criou para que você, casado, possa se aproximar da sua esposa e dizer o seguinte, eu amo o cheiro dela, eu amo a voz dela, eu amo tocar o corpo dela, e isso é bom, isso me alimenta, isso me nutre, e eu quero ter essa experiência de novo com ela. Entenderam aqui a diferença? Então você se conecta sexualmente, você precisa estar conectado a alguém, a sua esposa, ao seu esposo. Quando você manipula isso através do pecado sexual, você está criando um problema para você. Entenderam aqui? Vamos avançar, mais uma. Esse camarada aqui, ele é judeu, né, o Dr. Norman Dodge. Ele me fez entender algo extremamente interessante. Será que eu consigo? Vamos lá, vai orando aí, me ajuda aí. O que ele disse, queridos? O nosso sistema de recompensa ele tem duas etapas. Primeira etapa, fantasia, desejo. Então vou até usar um exemplo diferente aqui. Digamos que você esteja com fome, ok? Quando você está com fome, o que normalmente acontece? Você imagina uma comida que você gosta, sim ou não? Você começa a imaginar, o teu sistema de recompensa ele começa a liberar faíscas de dopamina. E aquilo, o teu estômago começa a roncar. E aí você começa a imaginar uma forma de resolver essa questão, ok? Agora você imaginou comer sushi. Eu amo sushi. Amo comida japonesa. Tem gente que prefere churrasco aí, né? Ok. Agora vamos imaginar que você pensou o seguinte, eu vou comer sushi. E você corre para comer sushi. Só que quando você chega lá não tem, só tem rabada. Já ouviram falar de rabada? Já viram? Aí não tem o sushi, tem rabada. Queridos, você vai comer e vai saciar a sua fome, mas você vai estar satisfeito? Não. Com a pornografia, queridos, é assim, o nosso desejo sexual, ele está ligado à questão emocional. Né? Eu gosto até de dizer que a intimidade emocional, ela precisa estar suprida, né, antes da intimidade sexual. Né? Então isso precisa estar resolvido, você precisa estar conectado a alguém. O problema da pornografia qual é? Ela promete prazer, ela promete fantasias, você num clique é outro, você sai de um ambiente de praia para montanha, né? Você sai de um sexo convencional para um sexo grupal num clique, ela promete,
Mas na hora de satisfazer a questão emocional, você fica o quê? Morrendo de fome. Então isso que gera muitas vezes frustração. Aí o camarada vai, ele se empolga com aquilo, mas na hora que ele tem o prazer, eu vou fazer de novo para ver se eu alcanço. Entenderam? Então aquilo não vai saciar, porque o nosso desejo é de intimidade pessoal, emocional, mas isso acaba não saciando. Vamos lá mais uma. Queridos, aqui, isso é a sensibilização, tá? Sensibilização à lascívia e à luxúria. O que é? É a hiperatividade relacionada ao vício. Aumenta o desejo por pornografia e a qualquer situação ou imagem que tenha cunho sexual. Você assiste tanta pornografia, que o teu cérebro ele se apega a isso como a melhor coisa que existe. A dopamina no cérebro, queridos, ela faz seleção, né? Então, quando você vê muita pornografia, você está dando uma carga extra de dopamina para o teu cérebro, tá? E as outras atividades do seu dia a dia, elas começam a se tornar menos interessantes. Então, é por isso que o homem que assiste pornografia, além da questão da testosterona, ele começa a ficar hipersensível à lascívia. Então, às vezes, uma mulher vestida, sem apelo nenhum sexual, às vezes, isso vai atrair esse homem. Eu estava ontem no hospital evangélico com a minha esposa, nós fomos visitar 2 famílias de amigos. E, queridos, eu presto muita atenção em algumas coisas, devido ao que eu faço hoje. E, queridos, eu vi um homem na frente do hospital evangélico totalmente sem controle. Todas as mulheres que passavam aquele homem. Ficava assim, te cercava às vezes, aí ele vinha para cá, vinha outra, aí ele ficava assim, ó. Por quê? A mente dele já está totalmente capturada. Queridos, ele pode estuprar uma mulher dessa? Nesse nível de penetração que ele está? Com certeza. Por isso que eu presto atenção, porque eu fiquei olhando ali. A minha esposa passou, coitado, o bichinho nem me viu. Ele ficou, né? E o cara totalmente fora de controle. E dentro do hospital tinha um velhinho numa cadeira de rodas, também olhando para todas as mulheres lá dentro. Mas todas mesmo, todas. Tinha uma senhora com ele, julguei que deveria ser a esposa dele, e ele olhando para todas as mulheres lá dentro. Então você vê como é isso. Então a hipersensibilização, ela é o quê? Ela vai tornar os olhos do dependente o quê? Totalmente focados em achar a próxima imagem. Mulheres, pergunta aqui, me ajudem, por favor. Quando vocês estão andando na rua, é aquele cara que vocês nunca viram na vida, invade, atravessa vocês com o olhar, como é que vocês se sentem? Fala alto, me ajuda. Invadida, o que mais? Desrespeitada. Eu já ouvi abusada. Tem olhar que é tão ruim, né, que tem mulher que diz assim, eu me senti invadida, abusada, né? Então é interessante. E hoje as mulheres estão olhando para os homens assim, né? Hoje são as mulheres já que passam, né, já estão olhando desse jeito para os homens e até para outras mulheres, para você ver como a bagunça está se instalando. Mas vamos avançar, vamos olhar para dentro do cérebro, como é que ele fica. Olha lá. Então você começa a assistir pornografia, a dopamina ela começa a ser seletiva. Ela começa a dizer o seguinte para o cérebro, olha, isso aqui é importante, vai para cá. E as outras coisas? Você esquece. Queridos, eu vi homens, eu mesmo vivi isso. Você começa a perder o interesse de sair de casa. Você começa a perder o interesse de estar com os filhos. Você começa a perder o interesse de estar com a esposa. Tem homem que troca a esposa para ficar de madrugada assistindo o vídeo. Já ouviram alguma história assim? São vários. Por quê? Por conta disso. Olha só o que ele disse. A dopamina no cérebro dele está tão manipulada que ela diz o seguinte, olha, isso aqui é bom, o resto não presta. Olha lá o gráfico. A liberação de dopamina para as outras coisas é super baixa, de pornografia lá em cima. Porque a mente dele começou a ser capturada. Queridos, eu cheguei a assistir, no meu trabalho, 4 horas de pornografia, 1000 sites. O cara de TI, eu fui pego dessa vez, o cara de TI mandou para o meu gerente, e o meu gerente, o cara de TI disse assim, eu nunca vi alguém que viu tantos sites em tão pouco tempo. Porque a nossa mente, ela fica o quê? Capturada pela novidade. Alguém que assiste pornografia, queridos, ele vai ficar acostumado com novidade. Então ele vai olhar aquela imagem, vai ter uma explosão de dopamina, mas logo aquilo vai passar, ele precisa de uma nova imagem. E daqui a 5 segundos ele precisa de uma nova
imagem. Conheci a história de um homem que ele acessava, em média, 4.000 fotos de mulheres de biquíni para ele ter um orgasmo. 4.000 fotos. Agora, vamos imaginar aqui a intimidade conjugal? O marido chega, olha para a esposa, se animou, 5 minutos depois, o que acontece? Ele precisa de uma novidade. A esposa vai poder oferecer? O que vai acontecer com o prazer sexual dele? Desaparecer. E aí esse homem vai virar para a esposa e vai dizer: vamos assistir um filme? Vamos assistir um filminho juntos? Porque esse homem não consegue mais ter prazer natural. A mente dele está capturada pela novidade. O nome técnico disso é efeito Coolidge. Efeito Coolidge, tá? Então, só para você entender como a mente é capturada. Vamos avançar. Essa imagem, para mim, mexe muito comigo, né? Olha só. A doutora Valerie Voon, da Universidade de Cambridge, fez esse estudo. Uma universidade séria, né? Olha só. Ela pegou vários voluntários saudáveis que não assistiam pornografia e ela pegou um grupo de homens que dizia o seguinte: a minha vida é totalmente contaminada, consumida por pornografia. E ela colocou numa máquina de ressonância magnética. E aí o que ela fez? Ela mostrava fotos de mulheres nuas ou um casal tendo relações sexuais. Mostrou ali algumas fotos e ela viu como o sistema de recompensa desses homens reagia. Queridos, vocês estão vendo a diferença? Então um homem que não tinha acesso à pornografia, chega aquela mensagem no cérebro dele, que é natural. Você vê uma pessoa bonita, né, despida, naturalmente você tem um efeito no teu corpo, é um movimento até químico. Você olha e diz: poxa, que moça bonita, que rapaz bonito. Porém, é um impulso que ainda é fraco. Então você chega e diz assim: nossa, que mulher, opa, sou casado, sou pastor, não, vou embora. Você entendeu? Porque chega como um impulso normal, natural, como Deus criou para ser. Porém, uma pessoa que assiste a pornografia, olha o tamanho da área que é atingida. Sabe o que isso significa, queridos? Sabe o que significa? Que esse homem, quando chega uma mensagem, uma imagem, lembra desse homem na frente do evangélico? Gente, quando chega uma imagem para ele, esse homem diz assim: meu Deus, eu preciso disso, senão eu vou morrer. Então chega como uma mensagem no cérebro, dizer: cara, você precisa fazer isso. E é por isso, queridos, tem uma criança ali, vou devagar. É por isso, queridos, que um pai às vezes cruza uma linha que ele não deveria cruzar. Por isso que o pai entra num quarto para dar um beijinho numa filha e faz o que ele não deveria fazer. Porque às vezes a criança inocente está ali, né? De calcinha. E aquele homem entra com a mente totalmente pornificada, aquilo, e ele vai lá. Por isso, queridos, nós precisamos fazer alguma coisa com relação à pornografia. Não existe nenhum tipo de regulamentação no Brasil. Os nossos jovens e as nossas crianças estão expostos. Nós precisamos fazer alguma coisa como igreja, nós precisamos pressionar a turma lá em cima. A galera lá na Inglaterra já fez isso. Na Inglaterra, para você assistir pornografia, você tem que comprar um passe, você tem que ter mais de 18 anos e você é monitorado nas redes. Pornografia gera problemas sociais, emocionais, físicos, e eu e você estamos pagando a conta. Tem que ser caro assistir pornografia, eles têm que pagar mais impostos, tem que ser mais caro. O cara que quer assistir, cara, eu não posso interferir nisso, concordam? Eu não posso tirar o direito de liberdade dele. Mas existe um custo social nisso e nós precisamos debater e começar a pressionar. Tá bom? Vamos avançar. Dr. William, né? Eu gosto muito. Paulo, como é que a mente fica desse jeito? Ele usa esse exemplo, eu gosto muito, é bem simples, né? Como uma trilha construída na floresta devido a vários caminhantes passarem por lá, as estradas neurais definem o rumo a ser seguido pela próxima imagem erótica depois de visualizada. A repetição torna esses caminhos mais fortes e mais amplos. Então, quanto mais você repete, mais você está entregando o seu cérebro, o seu corpo e a sua vontade a quê? Para assistir pornografia. Queridos, aprendemos a sensibilização, primeiro movimento. Vamos para o segundo. Dessensibilização e tolerância. É o desenvolvimento de tolerância sobre o consumo de material pornográfico. Pode ir mais uma. Retarda a resposta do organismo ao prazer sexual, sendo necessário doses cada vez para conseguir chegar ao orgasmo.
É por isso, queridos, que o cara começa com a maconha e ele termina com a pedra de crack. É por isso, queridos, que o cara começa com 2 copos de vinho e ele vai se entregar todos os dias, beber cachaça, porque o cérebro mesmo não está acostumado com isso, ele começa a se defender. Então ele começa a retardar realmente o processo de quê? De gratificação. E olha o que acontece com o cérebro. Pode ir mais uma. Então o cara clica a primeira vez, o prazer é alto, porque é novidade. Mas quando ele vai clicar a segunda vez, já não é tanto. Na terceira vez, já não é tanto. Então o nível de prazer, aquela explosão de prazer, muitas pessoas que já fumaram, dizem isso, né? Que a primeira tragada de cigarro é... E o cara fuma várias carteiras para ver se chega naquele prazer que tinha antigamente. E nunca chega. Nunca chega. Né? Vamos mais uma, só para entender como o caldo é grosso. Queridos, e esse é o grande problema. Porque as pessoas começam assistindo, muitas vezes, mulheres de biquíni. Aí, ó, novidade. Já não é mais novidade. Aí eu vou precisar de muitas fotos de mulheres de biquíni para ter prazer. Ou eu mudo o gênero, eu aumento a dose. Aí o cara sai de mulheres de biquíni para sexo grupal. Novidade, ó, acabou a graça. O que ele faz? Vai para bestialidade. Vai para todo outro tipo, né, de gênero, né? Até pode chegar na questão dos crimes. Existe um gênero de pornografia que é só com estupro, né? Realmente são cenas de altíssima violência, né, com relação a isso. Pode ir mais um, por favor. E é por isso, queridos, que um adolescente, 9, 11 anos ali, começa com fantasia, pornografia e masturbação, e ele pode se tornar um pedófilo. Ele pode se tornar um estuprador. Ele pode se tornar um pervertido, um criminoso sexual. Porque a mente, por conta desse efeito de dessensibilização, a pessoa começa numa dose menor e vai chegar na maior. Eu conheci um homem, eu caminhei com um homem lá dos Estados Unidos um tempo, e cara, o cara apaixonado pela filha de 5 anos e pelo filho de 9. Só que ele assistia pornografia há muito tempo. E quando ele me procurou, ele já estava assistindo, sabe o quê? As cenas de sexo de mães grávidas com seus filhos. Ele já estava assistindo cenas incestuosas de pais com filhas. E ele dizendo para mim: Paulo, eu não consigo, eu acho tão nojento isso, mas a curiosidade é tão grande que eu não consigo parar. Porque o cérebro dele ficou pornificado. E eu falei para ele: cara, seus filhos correm risco, você precisa parar. Né? Eu caminhei com ele um tempo, né, mas infelizmente, né, ele não se submeteu ao tratamento. Sinto muito, né? Mas desses dias ele até pediu ajuda de novo. Eu disse: eu ando com você, cara, sem problema nenhum, mas você precisa se sujeitar ao tratamento, você precisa procurar ajuda. Deixa eu só falar uma coisa para vocês que é muito importante. Nosso Deus é fantástico, não é? Queridos, se o homem e a mulher parar de assistir pornografia, em alguns meses o cérebro volta ao normal. Olha, glória a Deus, né? Maravilha isso, mas precisa parar de assistir. As taxas de testosterona normalizam, o cérebro normaliza e fica realmente tudo muito bom. E eu quero mostrar para vocês agora a foto do cérebro de alguém que assiste pornografia. Vamos ver? Conseguem ver? Aqui é um cérebro normal. A parte de cima, a parte de baixo. E aqui esse homem assistia há 1 ano e meio pornografia. Olha o cérebro dele como está. Aqui a parte de baixo, ali a parte de cima. Salário do pecado é a morte. Paulo, e as outras drogas, tem algum efeito parecido? Álcool, heroína, cocaína, metanfetamina. Deixa eu só explicar algo para vocês. Isso aqui não é que o cérebro fique com buracos. O cérebro não fica com buraco. Mas como você está manipulando o teu sistema de recompensa, sabe o que acontece? Ele começa a desligar. Essas áreas que parecem buracos, na verdade, são áreas inativas do cérebro. O cérebro começa a se desligar. Vocês já pegaram pessoas, principalmente usuários de crack, que muitas vezes já nem parecem mais
humanos, né, já estão desumanizados completamente, eles já não falam coisa com coisa, têm muitas ilusões, o cérebro deles já está num alto grau de deteriorização, né, de inatividade. São pessoas que já não conseguem mais nem tomar um banho, nem conseguir fazer nada por si. Perderam totalmente a questão do autocuidado por conta disso aqui. Querido, se eu parasse aqui, nós já teríamos motivo suficiente para nunca mais ver pornografia e orientar as pessoas, sim ou não? Ok. Glória a Deus. Vamos em frente. Aqui eu quero falar para os homens, principalmente agora. Algo em torno de 30% a 35% dos homens que assistem à pornografia, queridos, eles desenvolvem disfunção erétil, se tornam impotentes sexualmente. Paulo, por quê? Como é que isso é construído? Vamos aqui, ó. Deus criou esse processo. Você conhece a sua moça bonita, você casa com ela, você aprende a amar essa mulher, dá tudo de si realmente para que ela se sinta a mulher mais importante do mundo, você cresce em intimidade com ela, em vínculo, em apego, e aí você começa a ter experiências sexuais com ela, né, depois de casado, e você cresce em afeto, em amor com essa mulher. Então, quando você chega perto dessa mulher, sabe o que vai acontecer? O cheiro dela vai te dar prazer. E vai chegar uma mensagem no teu sistema de recompensa, o teu sistema de recompensa vai comunicar para o hipotálamo, e o hipotálamo vai mandar mensagens pela sua coluna para o pênis do homem. E aí o pênis do homem vai sofrer uma ereção. Simples assim. Porém, com o homem que assiste pornografia, e queridos, acredite, com a mulher também a dinâmica é muito parecida. É só não tem a questão da ereção, mas tem a questão da lubrificação, etc. Olha só. O cara associa o seguinte, não tem toque, não tem afeto, ó, é clique, é teclado, é celular, tela do computador, sozinho, ansioso, alguém pode me pegar, eu estou com medo aqui, mas eu estou fazendo isso. Lembra? O cérebro aprende e repete, ok? E olha só, eu estou acostumado com isso. Então os impulsos para o pênis, eles se tornam cada vez menores. Aí olha só, eu conheci a história de um homem, que aos 9 anos a pornografia foi apresentada para ele. Ele é bombeiro americano. E ele, aos 17, ele não é cristão, aos 17 ele conheceu uma moça e ele foi para ter relação sexual com essa moça. E ele, na experiência dele, relatando, o que ele dizia? Ele dizia simplesmente o seguinte, a minha mente queria, mas o meu corpo não respondia. Porque o que ele ensinou dos 9 aos 17 anos o corpo dele? Sexo é isso, e não isso. Então, quando ele sentia o cheiro, o toque, não tinha resposta, porque ele ensinou, sexo é pornografia. E esse homem foi roubado da intimidade dele. Abandonou a pornografia, passaram-se alguns anos, o cérebro dele totalmente normal, hoje ele tem uma vida sexual normal. Amém? Então, só para vocês entenderem, mais um motivo, né, para que nós não venhamos a acessar isso. Para os jovens agora, Dr. Gary Wilson, do site Your Brain on Porn. Desculpa o meu inglês, tá? Estou treinando ainda. Mas o seu cérebro, né, na pornografia. É muito bom, tem muitos estudos lá. Ele descobriu o seguinte, que os jovens levam, em média, de 5 a 9 meses para o cérebro dele voltar ao normal. E os homens, na faixa de 40, 35 anos para cima, eles estão levando em média 2 a 3 meses para restaurar. Então aqui tem conselheiros cristãos, né, que eu sei. Então só para você, esse cara precisa ser acompanhado até 3, 4 meses para que volte ao normal. Sem ver pornografia realmente, sem se masturbar, para que o cérebro dele volte ao normal e ele crie o vínculo com quem? Com a esposa. E o jovem está levando em média de 5 a 9 meses. Pelo menos 2 ou 3 vezes mais aí do que o homem mais maduro, tá? Por quê? Porque o jovem normalmente não tem experiência sexual. Essa nova geração, o que acontece? Ele está vendo pornografia e transformando pornografia no que é sexo convencional, né? E na minha geração, a pornografia ela era menos frequente, né? Então, como o homem de 40 anos já tem pelo menos 2 caminhos traçados no cérebro dele, quando ele para de ver pornografia e ele investe no casamento dele, rapidamente o cérebro constrói esse caminho de novo, né, a ponte de excitação. Só para explicar. E agora mais um movimento terceiro. Pode ir mais uma. Que é a hipofrontabilidade. Que nada mais é do que o enfraquecimento do controle sobre a
vontade. Vamos aqui fazer um teste bem rápido aqui, bem rapidinho, tá? Quando nós vamos fazer uma coisinha errada, queridos, não tem uma vozinha lá dentro que diz não faça isso? Tem ou não tem? Essa vozinha, queridos, ela vem, lógico, tem o Espírito Santo, mas ela também vem do nosso córtex pré-frontal, essa parte frontal do nosso cérebro. Né? E ela diz assim, rapaz, você já comeu demais. Né? Rapaz, deixa o queijo aí para amanhã. Né? Não faça isso. Né? E aí vai, e realmente aquilo... Só que assim, à medida que você vai dizendo não para essa voz, ela vai se tornando cada vez mais fraca. Chega um momento, o que a Bíblia fala? A consciência, ela se torna o quê? Cauterizada. Porque você não ouve mais aquela voz, já não tem mais impulso nenhum. A sua vontade está totalmente entregue a essa porcaria. Ok? Faz sentido, queridos? Vamos avançar uma. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Pronto. E agora eu vou trazer só alguns experimentos científicos para você. Quanto tempo eu tenho, Tere? Hã? Tem bastante ainda? Então bora. Então vou devagar. Eu achei que quando faltar 10 para as 2 da manhã você me avisa. Tá bom? Então vamos lá, queridos. Vamos ver o que a ciência fala de pornografia? Tá? Vamos mais uma. Ali o que acontece? Impacto pessoal. Agora vamos ver o que a pornografia causa nas nossas crenças, a maneira como nós vemos mulheres, o sexo, etc. Então o Dr. Bryant Zillman, em 1988, eles fizeram um experimento com 80 homens e 80 mulheres. E ele dividiu essas pessoas em 3 grupos, grupos A, B e C. E o Dr. Zillman fez o seguinte, durante 6 semanas, não todo dia, durante 6 semanas, passou 4 horas e 48 minutos de filme para cada um desses grupos. Com um detalhe, o grupo A assistiu a 36 filmes pornográficos. 100% dos filmes tinham pornografia. O segundo grupo, 18 filmes tinham pornografia e 18 não tinham. E o terceiro grupo não tinha nada de pornografia. Queridos, vamos só recapitular aqui. 30 anos atrás, não assistia todo dia, 4 horas e 48 minutos é a sessão da tarde de um adolescente hoje. Verdade ou não? E aí ele fez um questionário para todas essas pessoas, homens e mulheres, divididos por grupo. E aí uma das perguntas foi essa, você é a favor do direito das mulheres? O grupo A, que assistiu 100% de pornografia, apenas 25% das pessoas disse ser a favor do direito das mulheres. No grupo B, 42% que assistiu metade. E o grupo C, 71%. A minha pergunta para a igreja é, queridos, assistir pornografia influencia na maneira como nós vemos a mulher, sim ou não? A mulher se torna um objeto sexual. Né? Desumaniza o olhar desse homem e dessa mulher. O negócio é sério, não é? Isso, pessoas que não assistiram todo dia. Pessoas que não assistiram todo dia. E hoje essa galera assiste desde os 8, 9 anos, todo dia. Todo dia. Vocês conseguem imaginar como vai ser a visão deles com relação à mulher daqui a alguns anos? Vocês conseguem imaginar como vai ser a visão dos relacionamentos para eles daqui a alguns anos, daqui a poucos anos? O negócio é sério, queridos. É muito, muito sério. No mesmo grupo, né, teve uma outra pergunta que me chamou muita atenção. Eles pegaram um caso real de estupro. E eles disseram o seguinte, quanto tempo você dá de cadeia para esse homem? O grupo que não assistiu pornografia, o grupo C, deu 144 meses de cadeia, que era a pena máxima, prevista no Código Penal americano na época. O grupo que assistiu pornografia deu metade do tempo. Metade do tempo. 70 meses. Se não me engano, ali é algo em torno de pena mínima. Então, assistir pornografia, queridos, nos acostuma à violência sexual, sim ou não? Sim. Muda a crença da sociedade? Muda. Precisamos fazer realmente alguma coisa. Pode ir mais uma. Pode ir mais um. Isso. Então, queridos, Dr. James
né, o Jim Pfaus, ele fez um experimento com um ratinho. Eu vou simplificar aqui. Ele descobriu que a pornografia ela pode causar nos homens ejaculação precoce. Então vamos só parar para avaliar aqui. Um homem, queridos, com a mente pornificada, com disfunção erétil e ejaculação precoce, o que aconteceu com a vida sexual desse homem? Morreu. Eu vou te dar mais um dado aqui. Pessoa, informalmente, tem alguém que trabalha com farmácia aqui? Eu vou fazer mais uma pesquisa, aproveitar. Não tem ninguém que trabalha com farmácia? Que pena, senão já ia pegar mais um dado importante aqui. Normalmente a gente faz essa pergunta. As pessoas que estão trabalhando com farmácia, sabe o que eles estão dizendo? Que os jovens de 18 a 24 anos são hoje os maiores consumidores da pílulazinha azul. 18 a 24 anos. Nos consultórios de terapeutas sexuais de homens com problemas de ereção e ejaculação precoce, a maioria dos pacientes são homens até 30 anos de idade. Sabe o que significa, queridos? Esse jovem que precisa... Quem acha aqui que é normal um homem jovem precisar de uma pílula para ter prazer sexual? É normal? Não. Mas olha só, o que ele está dizendo? O cérebro aprende e repete. Ele está dizendo o seguinte: prazer sexual, você precisa de uma pílulazinha para você ter a resposta. Queridos, ele está quimicamente manipulando a sua ereção e o seu prazer. Quando esse jovem de 18 anos que começou a usar esse produto tiver 30, ele está funcionando? Não. 35, acabou. E vamos lá, homens, numa boa. Um homem que não consegue ter resposta sexual com 30 anos de idade. Qual que é um dos grandes riscos para ele? Cometer suicídio. Entenderam? E não só acaba com a vida sexual desse homem, acaba também com a vida sexual da sua esposa. Queridos, isso é sério. E vamos lá mais uma vez, só para ver até onde a gente vai. Até aqui, temos informação suficiente, queridos, para nunca mais passar nem perto disso aqui? Vamos avançar. O caldo vai ficar mais grosso agora. O caldo vai ficar mais grosso. 3 pesquisadores, em 2007, eles fizeram uma pesquisa, eles pegaram os 50 filmes pornográficos americanos mais assistidos da época. E eles começaram a mapear qual era o grau de influência desses filmes na construção de um comportamento violento no homem e na mulher que assistiam. E olha a conclusão que eles chegaram: 90% das cenas tinham atos de violência. 95% das cenas com agressão, a vítima reagiu de forma passiva. Detalhe, queridos, um homem que assiste a pornografia, ele quer estar no lugar daquele homem. Uma mulher que assiste pornografia, normalmente ela quer estar no lugar daquela mulher. Perceberam aqui a coisa demoníaca? O homem que assiste se torna violento. A mulher que assiste se torna passiva. E aí você vai num consultório de terapeutas sexuais, aqui, não cristãos, no Brasil, e aí você diz: eu não estou conseguindo ter prazer sexual com a minha esposa. Sabe o que eles dizem? Vamos apimentar a relação? Vamos assistir um filminho pornográfico para melhorar? E aí, o que vocês acham, queridos? Melhora ou piora? Piora. Entenderam? Você vê como essa, sutil, a mulher se torna passiva e o homem se torna violento sexualmente. Só que olha só, 95% das cenas de agressão, a vítima reagiu de forma passiva ou positiva. Essa mulher corre risco de vida, queridos? Já ouviram falar de histórias de mulheres que morreram por conta disso, por conta de parceiros abusivos e violentos? Pornografia é um dos vários elementos que constrói esse perfil, 76% dos casos eram homens que eram violentos com outras mulheres, e o restante eram mulheres violentas com as mulheres.
Aí o movimento feminista ele começa a fazer um movimento. Mulher, você tem direito de assistir pornografia também, porque o homem assiste. O que vocês acham disso? É uma tremenda estupidez. Não, mas sabe o que elas estão fazendo? Estão contratando diretoras mulheres agora. Aí as cenas são mais românticas, Renato. As cenas são mais cheias de beijo, não tem tanta violência. Né? Os artistas não são tão perfeitos, né? São mais normais, é mais humanizado. Queridos, a minha pergunta, isso vai resolver o problema? Vai piorar. Né? E a igreja ela precisa ter essa ferramenta, né, para dar essa resposta. Esse aqui eu acho que é um dos mais graves, principalmente com relação à atual geração. Esse é o famoso Dr. Jim Fauci. Ele fez um experimento, onde ele fez o seguinte, eu vou contar o experimento aqui. Existe uma substância que para o rato é algo extremamente aversivo, que se chama cadaverina. Literalmente seria o cheiro de morte, ok? Literalmente seria cheiro de morte. E isso é aversivo, né, para o rato. E o que aconteceu? Ele borrifou numa fêmea cheia de cio, preparada para o cio, ele borrifou cadaverina e colocou um ratinho que nunca teve experiência sexual nenhuma. Queridos, prestem atenção no detalhe, né, nas entrelinhas dessa experiência. Um ratinho que nunca teve experiência sexual. Estamos falando aqui de crianças e adolescentes que assistem a pornografia agora como nunca assistiram na... Estamos falando ou não? Entenderam aqui a associação? Aí vamos lá. Ele borrifou e colocou esse ratinho lá. No começo, aquela coisa aversiva, ela espantou o ratinho, ele ficou longe. Mas o cheiro do cio trouxe esse ratinho para perto. E ele se acostumou com aquilo que era aversivo e copulou com a ratinha. Várias vezes. Depois de um tempo, numa segunda fase da experiência, o que ele fez? Colocou esse ratinho numa jaula com uma fêmea que tinha cadaverina e uma que não tinha, ambas no cio. Adivinha o que aconteceu? Teve relação sexual com as duas. E numa outra fase, ele pegou o seguinte, colocou um ratinho, já experiente, colocou na jaula, e o ratinho não passou nem perto daquela fêmea que tinha cheiro de morte. E sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte, olha, este achado ele pode ter implicações para a formação das parafilias e perversões sexuais em humanos. Então, olha só, queridos, quando uma criança, um adolescente, ele assiste a todo tipo de pornografia hardcore, que é a mais pesada e violenta, ele está associando aquelas cenas de violência ao seu prazer. Então, ele pode transformar aquilo no seu hábito sexual normal. Então, se nada for feito, queridos, a próxima geração, essa que está chegando agora, daqui a 5, 10 anos, vai ser a pior geração de pervertidos e criminosos sexuais da história. Por conta desse condicionamento. É isso que essa nova revolução sexual está causando na sociedade. E nós, como igreja, precisamos dar essa resposta. Amém, queridos? Amém. Que bom, tem um monte de gente entrando com a gente aí nessa briga. Estão comigo nessa briga ou não? Posso contar com o Mevan? Amém. Vamos mais uma. Impactos pessoais e sociais agora. Vamos mais no ambiente social. Vamos lá. Você vê que cada slide eu estou trazendo o quê? Uma resposta para alguma coisa. Então aqui, ó, muitos especialistas, pseudo-especialistas, estão recomendando a pornografia para os casais. Ok? Vamos ver se realmente é uma boa saída. Nós já vimos um caso, né? Vamos continuar aqui? Diminui a satisfação sexual de ambos. O casal que assiste pornografia, ele fica mais desconectado emocionalmente e sexualmente. Sabe por quê? Porque o homem que assiste, ou a mulher que assiste, eu vou até usar o exemplo, Railca, daquela mulher, porque a gente está mais acostumado com o homem. A pessoa que assiste pornografia, vou usar um caso de uma moça que nós aconselhamos. Ela queria que o marido dela fizesse o que acontecia nos filmes. E aquele marido não queria tratar a mulher daquele jeito. E ela se tornava revoltada com isso. E ela começou a trair esse marido várias vezes, porque ela queria que ele fosse violento. Ela queria que ele fosse agressivo com ela. Ela queria que ele fizesse igual ela assistia nos filmes. E aquele marido não entregava. A maioria dos homens assiste e quer que a esposa faça
Isso, a esposa vai atingir aquele padrão, querido? Nem deveria tentar. Se tem uma recomendação que nós fazemos para as esposas, confronte o seu marido se ele lhe pedir isso. Você fala, ei, vem cá, por que você está pedindo isso aqui para mim? Você está assistindo pornografia? É melhor você parar de assistir isso aí. Não se sujeite. Eu comecei a conhecer limites na área sexual por causa dela. Porque ela virava para mim e disse, isso aqui eu não vou fazer. Ficava com raiva. Menino, imaturo, ficava morrendo de raiva. Mas eu comecei a ter limites justamente por conta disso. Entenderam? Então não tente saciar. Tem aí a história dessa moça, né? Ela acabou se divorciando do marido. Teve vários casos, vários adultérios, não se sujeitou, abandonou esse marido que só queria o bem dela. Recentemente eu vi a foto dela com o seu novo relacionamento no Facebook, né? E rapaz, não julgando, né? Mas assim, o cara, né? Como é que eu posso falar isso para não parecer, né? Mas assim, deu para perceber que o estilo de vida do cara é um estilo de vida agressivo. Entendeu? Ela pediu abuso, ela está recebendo o que agora, queridos? Abuso. Ok? E por outro lado, o parceiro, o cônjuge que vive com alguém que é dependente de pornografia, ele também fica insatisfeito por conta disso. Porque ele não consegue receber afeto, não consegue receber carinho, é muita pressão sobre ele, e o que vai acontecer? Os dois vão se tornar o quê? Insatisfeitos sexualmente, tá bom? Aproveitar para beber água, chefe. Queridos, vocês me dão mais uns 15 minutinhos? Vocês me dão mais uns 15 minutinhos? Quem me dá 15 aí? Levanta a mão. 15, 30, 60, 2 horas. Tá bom. Beleza, Renato, vamos até 2 horas. Mas eu peguei agora, né? Mas olha só. Queridos, deixa eu ir mais um ponto aqui, ó. Aumenta em 300% a chance de adultério. Pesquisas realizadas com pessoas que assistiam pornografia e que não assistiam pornografia constataram que aqueles que assistem, eles estavam traindo 316% mais do que aqueles que não traíam. Isso é um dado para homens. Com relação às mulheres, Paulo, 40% mais. Então, uma mulher que assiste pornografia, ela trai 40% mais do que uma mulher que não assiste pornografia. Então, isso expõe muito mais. Queridos, vamos ver se vocês pegaram aqui. Valendo 2 pontos naquela provinha de sábado lá, Renatão. Vamos ver se vocês pegaram. Por que essa infidelidade ela se torna tão grande? Porque o apego da pessoa está no sexo e não no cônjuge. Ele não tem um vínculo emocional com o cônjuge, ele tem um vínculo com o sexo. Por isso que tanto faz um cachorro, a mulher do vizinho ou qualquer coisa, né, nessa questão do pecado sexual, porque ele não tem um vínculo emocional, ele tem um vínculo o quê? Sexual. Tá bom? Então vamos avançar aqui. Queridos, a pornografia, ela causa impacto nas crianças e nos adolescentes que assistem, sim ou não? Sim. Aqui são estatísticas americanas. O meu sonho de consumo, nós estamos vendendo os livros, nós estamos levantando os recursos, justamente por quê? Porque nós queremos montar um instituto aqui. Estou começando sociologia ano que vem, voltar a estudar de novo, tudo de novo. Porque eu quero realmente estudar essas questões aqui, transformar isso em tese, né, para que nós tenhamos ferramentas no Brasil. Hoje, os dados estatísticos no Brasil são muito manipulados por conta de questões ideológicas, né? Então, não dá para confiar nos dados que são ditos nas universidades aqui no Brasil e etc., né, em alguns congressos. Então, nós precisamos zerar. Então, esses dados são lá dos Estados Unidos. E olha só, gente, que susto aqui, ó. 25% das crianças foram expostas quando não estavam pesquisando sobre pornografia. Então, elas digitavam melancia, aparecia? Pornografia. Digitava maçã, aparecia? Pornografia. Agora eu quero dar um recado aqui para os pais e para as mães aqui, para você proteger seu filho. Se você pesquisa, se você não é usuário de pornografia, o seu filho está mais protegido. Porque hoje o Google e outras ferramentas de busca criaram algoritmos que são baseados no seu hábito de acesso, de consumo. Tanto que eu fiz um teste recente na frente da Raiuca, né? Tudo que eu estudo sobre pornografia são estudos, são palestras, são pregações, são tudo nesse sentido. Eu falei, Raiuca, digita pornografia aí no meu computador.
Tem que ser corajoso, né? Vai falar isso. Aí ela digitou pornografia, apareceu só estudo, só pregação, livros sobre o assunto, porque é o que eu estou estudando. O algoritmo pegou o meu consumo. Então, querido, se você não quer que o seu filho seja exposto por acidente à pornografia, sabe o que você vai fazer? Você não vai assistir a pornografia, tá bom? E você protege um pouco mais ele. Agora, queridos, olha essa segunda estatística aqui. De cada 10 meninos, 9, e de cada 10 meninas, 7, entre 13 e 14 anos, relataram ter assistido pornografia pelo menos uma vez no ano anterior. Aqui não foi por acidente, aqui eles queriam acessar. E desses, pelo menos 35% reconheceram que já acessam de forma compulsiva. 13 e 14 anos. 13 e 14 anos. Numa outra pesquisa, antes dos 18 anos, 87% dos rapazes, 57% das moças disseram ter assistido a sexo grupal. Querido, sexo grupal já era o quê? Naquele slide anterior que nós mostramos. Nível 2. Já estavam viciados ou não? Queridos, 87% dos homens. Quem tem filha? Quem tem filha? Mulher aí, levanta a mão. Filha, mulher. Queridos, olha o homem que está sendo forjado para a próxima geração. Olha o homem, queridos, que está sendo forjado. Quem tem filho homem aí, levanta a mão. Queridos, olha a menina, a mulher que está sendo forjada para a próxima geração. Preocupante ou não? Vamos seguir aqui, mais 10 minutinhos no máximo. 32% dos meninos e 18% das meninas assistem, não é assistiram, assistem à bestialidade. 15% dos meninos e 9% das meninas assistem a pornografia infantil. Queridos, nós temos um grave problema para os próximos 5, 10 anos aí, que vai estourar aqui, ó. Essa galera vai arrebentar a vida deles ou não? Onde é que eles vão pegar ajuda, queridos? Mesmo que seja no último caso, na igreja. Nós temos que estar preparados realmente para isso. Mas olha, se nós agirmos agora, a gente consegue evitar essa bagunça, tá bom? Eu vou avançar um pouquinho mais, pode avançar. Eu só quero falar mais sobre os filhos. Queridos, só um ponto. Esse material aqui, o livro, ele vai estar pronto, ele já está pronto, está sendo só diagramado. E eu vou imprimir na virada do ano. Dia 15, mais ou menos, é uma gráfica aqui de Curitiba. Dia 15 de janeiro, mais ou menos, ele já está pronto e vai estar por aí. O Renato é um parceiro nosso, né? Qualquer coisa eu deixo o material com ele para que vocês tenham acesso. No livro eu vou muito mais profundo, muito mais detalhado, né, cada um desses assuntos. Então, se você quiser pesquisar, você pode aguardar o livro. Se você tem pressa, nós podemos imprimir uma apostila para você. E trazer uma apostila, se você quiser, você pode procurar minha esposa no final aqui e dizer, Paulo, eu quero uma apostila que aí nós vamos trazer amanhã, né, ou sexta-feira, né, e a gente já entrega esse material o mais rápido possível na sua mão. Fechado? Então você só procura para a gente adiantar. E os slides, só avisando, tem gente que está anotando, né, batendo foto, os slides já estão aqui, está na mão do Renato. Você pode pedir para ele, esses slides são seus, tá bom? Presente nosso realmente para você, para que você possa levar isso para a sua escola, para a sua empresa, para a sua família e vá ministrar isso aí, tá bom? Vai abençoar as pessoas. E só uns impactos, queridos, as crianças estão assistindo, eu mostrei no slide anterior, e olha o que está acontecendo com eles. Relações sexuais cada vez mais pensam que a melhor satisfação sexual é atingida sem afeição pelo parceiro. Passam a ter mais risco de doenças sexualmente transmissíveis, incidência de aborto cada vez mais precoce e por aí vai. Não, eu vou deixar isso para outro dia, para amanhã. Vamos avançar. Pode avançar 1, 2, pode ir mais um, mais um, mais um. Ok. A mulher assistindo pornografia, queridos. Vamos lá. A mulher que assiste a pornografia, ela reage de forma mais passiva ao conteúdo ofensivo. Lembram? Ela se torna cada vez mais tolerante à violência sexual. Tem 40% mais chance de ser infiel e acreditam que o casamento é sexualmente confinante. Os homens faziam isso na geração passada, agora são os homens e as
mulheres. Queridos, a imoralidade sexual, ela marginaliza o homem, frase do Cote, né? Vulgariza a mulher e legitima os filhos. Então os filhos, eles se tornam cada vez mais feridos, né, por conta do comportamento sexual irresponsável dos pais. Vamos avançar mais uma. Ok. E eu quero terminar com essa pergunta para a igreja. Querido, você acha que isso realmente é um problema da igreja como um todo, sim ou não? Sim. Precisamos falar sobre isso? Sim. Precisamos nos especializar, realmente nos ferramentalizar e realmente trazer essa visão. E sabe, queridos, realmente o negócio está mais sério do que nunca esteve. Devido à internet, devido a essa desconexão dos pais, o que levava às vezes 40, 50, 60 anos para impactar uma sociedade, hoje é 5, 6 anos, né? Então o giro está cada vez mais rápido, então nós precisamos realmente da mesma velocidade. E só para complementar, existem duas coisas num viciado em sexo, num dependente sexual, que a igreja precisa aprender a capitalizar melhor. Sabe o que é? Culpa e vergonha. A igreja que mais rapidamente aprender a capitalizar isso, vai ser uma igreja que vai dar uma resposta mais rápida, vai ser mais efetiva, vai ter mais resultado. Culpa e vergonha, queridos, são elementos que existem dentro de nós para nos levar ao arrependimento, para que nós possamos experimentar da graça de Deus. Mas, infelizmente, muitos ministérios têm aumentado a culpa e a vergonha sobre as pessoas que vivem isso. Queridos, eu estava dentro da igreja 8 anos sem coragem de confessar o meu pecado, porque os poucos que eu vi fazerem isso foram escorraçados de dentro da igreja, humilhados, muitas vezes numa sala de confessionário não, né? Numa sala de aconselhamento, né, de gabinete pastoral, o cara comunica o pecado dele, a miséria dele. 2 dias depois, muitas vezes o líder, na frente de toda a igreja, falava isso para todo mundo, sem tratar o cara, sem ajudar o cara, sem oferecer graça, sem oferecer esperança. Sabe, queridos, Jesus nunca foi conivente com o pecado, mas todos que procuraram ele com o coração quebrantado e arrependido, ele lançou fora? Não, ele acolheu, ele amou, ele investiu na vida desses homens, eles se tornaram grandes homens de Deus. Eu louvo a Deus pelo que ele tem feito na minha vida, né, até hoje, porque aquilo que me destruía hoje é uma ferramenta da igreja para quê? Para libertar as pessoas que estão cativas, amém? E esse é o nosso Deus. Eu quero encorajar a igreja a realmente capitalizar isso melhor, trazer pessoas que realmente venceram o pecado sexual, trazer pessoas que tragam ferramentas para a igreja, que tragam esperança, né? Nós precisamos ser confrontados no pecado sexual, sim, mas nós também precisamos ser confortados, nós precisamos ser dirigidos realmente para o arrependimento, sermos discipulados e direcionados para isso. Amém, meus queridos?